Então, vamos lá. Vai aparecer na sua tela a primeira questão. CESP. O controle de acesso físico é uma das formas de se evitar que usuários tenham acesso aos discos, pastas e arquivos de uma máquina conectada em rede, por meio de acesso remoto não autorizado, realizado a partir de outra rede de computador. Bem, você pode ver aí que é uma questão que está, um item que está errado. Por quê? Porque ele simplesmente confundiu físico com lógico. Agora, como que eu sei que ele confundiu físico com lógico? Porque ele falou que vai ser acessado por meio de acesso remoto. E acesso remoto é um acesso à distância. Então, se ele está tendo um acesso à distância, quer dizer que fisicamente ele não está lá. E aqui mesmo ele fala, ó, realizar a partir de outra rede. Então, você pode colocar o exército americano todinho protegendo um prédio, mas eu lá da minha casa consigo invadir o sistema aí do prédio. O que adiantou a proteção física? Você também teria que ter uma proteção lógica. Então, aqui o CESP faz uma inversão de físico para lógico. Por isso que o item está errado. Vamos à próxima? Então vai aparecer aí. CESP. Ao serem contratados por uma grande empresa, todos os funcionários tiveram as digitais de seu dedo, indicador da mão direita, cadastradas em um banco de dados. A partir daí, todas as vezes que precisavam adentrar em determinados setores da empresa, necessitavam apoiar o dedo indicador sobre uma superfície de leitura óptica. O sistema de controle de acesso utilizado por essa empresa é chamado de sistema biométrico. Reconhecimento da íris, veias à palma da mão, assinatura e voz também são exemplos de sistemas biométricos. O que deu aqui no item? Item correto, como você pode observar, simplesmente o examinador te deu aí a teoria da biometria. Ou seja, é um conceito fácil, a biometria é 880. Porque às vezes tem gente que nem sabe o que é uma biometria, o significado de biometria. Mas quando a partir do momento que você sabe que a biometria é esse reconhecimento físico de pessoas para poder adentrar, logar em algum sistema, você já mata aí qualquer teoria que caia sobre esse assunto. Então, item dado como correto, pode até usar essa questão aí como teoria do que é uma biometria. Tranquilo? Então, vamos à próxima. Uma do CESP. Os programas de antivírus são utilizados para detectar e eliminar vírus de computador que já têm uma vacina equivalente, assim como manter em quarentena vírus que ainda não possuem vacina. Pode observar que o item foi dado como certo e realmente é o que ele fez aí. Ele te deu também uma teoria do que é um antivírus, ó. Detectar e eliminar os vírus do computador que já tem uma vacina equivalente. Ou seja, se não tem a vacina, não tem como eliminar. E assim mantém em quarentena os que não possuem essa vacina. Ou então, quando ele nem detecta, vai contaminar a sua máquina da mesma maneira. Então, ele deu uma teoria simples aí do que é um antivírus, itemzinho certo. Vamos ao de baixo? Vai aparecer aí na sua tela. Outra do CESP, onde ele cita vírus, spywares, worms e trojans. São conhecidas ameaças a ambientes eletrônicos, que devem ser monitoradas por meio de software de segurança específicos para cada tipo de ameaça. Bem, item dado como certo. Você deve estar se perguntando, poxa, mas eu marcaria errado, professor. Porque deve ter um software específico para cada tipo de ameaça? Sim, tem que ter sim. Só que o que acontece é que esses bons antivírus, eles já vêm com esses softwares embutidos. Então, quando você compra uma proteção completa para a sua máquina, o que vai acontecer? Se a proteção é completa, você vai ter um banco de dados que pegue vírus, que pegue spyware, que pegue worms e que pegue trojans. Agora, compra um antivírus que não detecte worms, por exemplo, os vermes. Você vai ter que colocar o que na sua máquina? Um anti-worm. Instala um antivírus que não tenha um trojan, não pegue trojan. Você vai ter que instalar na sua máquina um anti-trojan. Então, ele citou bem, você tem que ter
um software específico para cada ameaça. Só que os bons antivírus já contêm tudo isso embutido. Então, por isso que o item está correto. Vamos ao próximo? Olha aí na tela. CESP. Firewall é um programa que tem por objetivos proteger uma rede de computadores contra acessos e tráfego indesejados, proteger serviços e bloquear a passagem de conexões indesejáveis, como, por exemplo, as vindas da internet, com o objetivo de acessar indevidamente dados corporativos ou pessoais. Pode observar que o item está errado. E você vai também achar estranho. Poxa, mas o que ele falou na questão, professor, que você explicou aí mais cedo, que o firewall não vai proteger uma rede contra acesso e tráfegos indesejados? Sim. A pessoa tentar entrar no seu computador, ele vai entrar por meio de uma porta que esteja aberta. Se o firewall está bloqueando, ele não acessa. Realmente está certo. Né? Olha lá, vindas à internet com o objetivo de acessar indevidamente dados corporativos ou pessoais. Então, por que o item está errado? O item está errado unicamente porque Firewall não é um programa. É aqui que está o grande peguinho. Firewall, se nós voltarmos aí os slides, na definição do Firewall, eu coloquei que ele pode ser chamado de filtro, pode ser chamado de sistema, pode ser chamado de mecanismo, pode ser chamado também de dispositivo. Também não está errado eu chamar o Firewall de dispositivo, tá? Então, quando ele coloca programa, está errado. Firewall não entra na classificação de programa. Firewall vai ser, repetindo, sistema, dispositivo, um mecanismo. Porque o Firewall tanto pode ser hardware, equipamento, como pode ser um software, que no caso, sistema, tá? Não um programa. Então, o único erro desse item está na palavra programa. Vamos à próxima, aí na sua tela. Outra do CESP, onde ele diz: o Firewall é indicado para filtrar o acesso a determinado computador ou rede de computadores, por meio da atribuição de regras específicas que podem negar o acesso de usuários não autorizados, assim como de vírus e outras ameaças ao ambiente computacional. Deve ter achado estranho aí também na sua casa ele ter dado o item como certo. E realmente ele está certo. Poxa, professor, mas falou que Firewall não pega vírus. Não, eu não disse isso. Não falei que o Firewall detecta o vírus na máquina. Mas ele pode bloquear acesso de vírus à rede, ao computador? Sim. Então, olha só a interpretação do texto. Ele está falando que o Firewall que ele é indicado para filtrar o acesso a determinado computador ou rede de computadores, por meio de quê? Aí aqui ele está te explicando, ó. Por meio da atribuição de regras. Que regras? Regras específicas que podem, ele está falando que as regras específicas podem negar o quê? O acesso de usuários não autorizados, assim como o quê? Assim como negar. Assim como podem negar o quê? Acesso de vírus e outras ameaças ao ambiente computacional. Correto. O que ele está falando é no momento da filtragem. O Firewall pode negar no momento da filtragem o acesso de pessoas, obviamente, como o acesso também de vírus e outras ameaças computacionais. Então, item bem feito, correto, sem chance nenhuma aí para recurso. Ok? Vamos à próxima aí na sua tela. FCC, dispositivo. Então, olha a palavra que ele usou, dispositivo, que tem por objetivo aplicar uma política de segurança a um determinado ponto de controle da rede de computadores de uma empresa. Sua função consiste em regular o tráfego de dados entre essa rede e a intranet, e impedir a transmissão e ou recepção de acessos nocivos ou não autorizados. Trata-se de letra A, spyware, letra B, adware, letra C, antivírus, letra D, firewall e letra E, mailing. Então pode observar que a resposta correta, sem sombra de dúvidas, foi a letra D. E olha a malandragem do examinador, que ele sempre vai colocar
antivírus na jogada. Então, muito cuidado. Quando ele fala em regular tráfego de acesso entre a rede externa, que é a internet, e a rede interna, quem regula esse tráfego não é o antivírus, é o firewall. Por isso que ficou a letra D. Vamos mais uma? Aí na sua tela. CESP. Em um ambiente computacional, a perda das informações por estragos causados por vírus, invasões indevidas ou intempéries pode ser amenizada por meio da realização de cópias de segurança, backup, periódicas das informações, as quais podem ser feitas da máquina do usuário, de servidores e de todos os demais dispositivos de armazenamento, local ou remoto de dados. Bem, pode ver que o item foi correto e exatamente, pode observar que ele não aprofundou, como eu disse, no tema backup. Ele apenas colocou backup como uma ferramenta da segurança da informação. É realmente isso. Se você tem aí seus dados invadidos, os dados da sua empresa ou do seu computador corrompidos, né? Se você tiver aí uma cópia, ou seja, um backup, você pode evitar isso aí sem maiores problemas. Então ele deu uma leve teoria aí sobre backup, item sem problema, item correto. Vamos ao próximo? Mais uma do CESP, onde ele fala, backup, um procedimento que deve ser realizado mensal ou anualmente, tem a finalidade de garantir a proteção de dados, inclusive contra ataques de worms. Pode ver que o item está errado e realmente não dá para colocar isso aqui como conceito de backup. Primeiro que ele deve ser realizado anualmente ou mensal? Não. Tem backups que são feitos em tempo real, o sistema está trabalhando e o backup está sendo feito. Então eu não tenho um tempo para se fazer um backup. Isso depende de quê? Das políticas internas de proteção da empresa. Não há uma lei, uma regra que define isso. E outra, garantir a proteção de dados contra ataque de worms? Não, o backup não vai garantir proteção de nada. O backup apenas vai guardar em outro local uma cópia dos seus dados. Então, item totalmente aí furado, totalmente errado. Vamos ao próximo, aí na sua tela. CESP. A realização de um backup ou cópia de segurança consiste em copiar dados de um dispositivo de armazenamento para outro, de modo que esses dados possam ser restaurados em caso de perda dos dados originais, provocada, por exemplo, por apagamento acidental ou corrupção de dados. Item certo, e realmente, mais uma vez aí, o CESP te dando uma leve teoria do que é um backup. Pode ver que ele não aprofundou em tipos, em formas, apenas falou que o backup aí você vai poder restaurar, né, dados que são apagados de maneira acidental ou por corrupção de dados. Então, questão, itemzinho, certo? Tá vendo como é que ele dá uma leve teoria na matéria de segurança? O aprofundamento de backup nós iremos aí ainda estudar no módulo mais à frente. Tranquilo?